Boa tarde, estamos começando o programa Mulheres Advogadas do Século XXI e dando continuidade ao projeto Que OAB Você Quer, estamos trazendo para vocês a doutora Thalita Menezes, atual presidente da subseção da Leopoldina e também concorrendo à reeleição. Doutora Thalita, quero lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma honra recebê-la aqui no nosso programa, até para nós conhecermos as candidatas, né? Que isso é muito importante para a gente, conhecer todas as candidatas. Então quero te agradecer e seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Mais uma vez, eu que agradeço o convite. Eu acho muito importante a gente participar desses projetos onde ressaltam aí o trabalho da mulher advogada, né? Mostra o quanto a gente tem buscado atuar, inclusive dentro da própria instituição, até porque a representatividade feminina é uma demanda. Isso. Não é? A gente vem falando que as mulheres precisam ocupar espaços, que elas precisam estar também à frente dos trabalhos, ocupando posições onde, né, ela tem um poder decisório. Então eu acho muito bacana esse seu projeto, fico feliz, já é a segunda vez que eu participo, eu fico muito feliz de estar aqui nessa oportunidade, né, nesse bate-papo. E nós também. Então conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, dificuldades, como foi seu início de carreira e o que fez, além de já ser atual presidente, vir à reeleição. Bom, então tentar ser um pouco sucinta, já são 22 anos de advocacia, me formei pela Cândido Mendes aqui do centro, entrei na faculdade com 17 anos, bem novinha, o mundo inteiro se abriu para mim, tive a felicidade de encontrar uma advogada que recentemente foi homenageada com a medalha Mirtes Campos, que é a doutora Ana Maria de Sá Rodrigues, já tem 50 anos de atuação profissional, e essa incrível mulher me abriu espaço no escritório, a gente trabalhou junto durante 11 anos. Eu comecei a fazer estágio com ela aos 19 anos, e como a grande maioria dos advogados, muitas dificuldades. A gente não tinha dinheiro para almoçar, comia um hambúrguer e salada por R$1,99, né? Eu morava na Penha, então eu pegava às vezes 2 horas de trânsito até o centro. Na época, eu passei a trabalhar no diretório acadêmico para tentar conseguir bolsa. Fui coralista da faculdade, então eu praticamente 90% da faculdade eu paguei com a minha voz, cantando, porque a gente conseguiu bolsa para os coralistas e eu tive essa oportunidade. Então, fazer o curso de Direito já foi uma grande conquista, porque eu não venho de uma família que tinha condições de pagar. E eu fui muito feliz por ter feito a Cândido Mendes, porque na época ela era uma das melhores faculdades, ainda é uma grande faculdade, eu tenho um carinho muito grande com ela. E iniciei a carreira como advogada, que era o que eu sempre quis ser, advogada, e queria também lecionar. Então, desde o momento que eu entrei para a faculdade, eu pensava, né, eu quero advogar e quero estar em sala de aula, né, ter uma vida acadêmica. E a advocacia sempre esteve presente, intensa na área civil. Tive a experiência de ver um judiciário diferente do que é hoje, onde servidores eram todos amigos, né? A gente tinha acesso aos gabinetes com muito mais facilidade, e a gente vê que o mundo ele vem em função de uma tecnologia, em função de uma urgência. A gente vê como é que o judiciário ele acaba realmente não se adequando. Mesmo com o processo eletrônico, a gente vê, né, o aumento das demandas demasiado, e isso tudo faz com que a advocacia também se transforme. Não acompanha a tecnologia que é numa velocidade incrível, Exato. Né? Na sua opinião, hoje nós vivemos um momento de desvalorização da advocacia. A pergunta é a seguinte, na sua opinião, se sim, o porquê dessa desvalorização? Bom, eu acredito que a campanha para a valorização da advocacia, ela não é simplesmente a gente dizer, olha, o advogado ele é valoroso, né? Não é isso. Mas está na própria atuação da advocacia, tá? Então, assim, nesses 2 anos e 11 meses de gestão que eu tenho atuado na Leopoldina, nós temos encarado valorização da advocacia como valorização do profissional, do ser humano, da atuação dele, né? Então, veja bem, se não me engano, em 2016, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ela fez uma pesquisa, e eu acho que foi ano passado que ela divulgou, que mais de 80% da população diz que conhece pouco ou desconhece as leis.
Então, olha essa conjuntura. A gente tem uma sociedade que não tem a menor intimidade com a lei. Eu digo para você, inclusive, que no próprio meio acadêmico, alunos de direito, professores de direito, às vezes são vistos assim com um pouco de... ele é meio metido, né? Às vezes nós somos chamados de legalista. Ele é legalista porque o próprio povo parece não ter essa aproximação com a lei. Então, contratar um advogado, muitas vezes, é algo que as pessoas fazem não porque elas estão se cuidando, é a contragosto. Então, eu acho que a desvalorização da advocacia não é por culpa da advocacia, né? Vamos dizer assim, a desvalorização é muito em função de uma rejeição social das normas. A gente vê que esse fenômeno ocorre hoje. Né? As pessoas não respeitam o trânsito, as pessoas não respeitam uma série de regras de comportamento. A gente está passando por uma crise ética muito grande. E a ética é composta, afinal, de quê? De normas. Normas comportamentais. Então, quando a pessoa procura um advogado, via de regra ela já está infeliz, porque alguma coisa deu errado na vida dela. Ela espera que o advogado seja o provedor de uma felicidade. E esse advogado é obrigado a trabalhar com o quê? Com um judiciário colapsado. Ele não tem como garantir uma resposta positiva na medida que ele precisa de um sistema que hoje a gente vê que precisa ser repensado. Tá tendo? Uma pequena reforma aí, A gente né? precisa refletir sobre isso, né? A advocacia não está isolada nesse processo. Aproveitando sobre a sua resposta, você teria algum projeto ou irá dar continuidade no projeto para a Escola Superior da Advocacia? Amanda, eu sou suspeita para falar de ESA, porque eu sou professora e desde sempre eu investi na ESA. Eu fui diretora da ESA, da OAB Leopoldina, antes de ser presidente. Então, nos meus 3 anos de gestão como diretora da ESA, eu fiz questão de formar uma equipe e fazer um investimento sério em capacitação. Não tem como você falar de valorização profissional sem falar de capacitação. São duas coisas que estão atreladas. Agora, também não dá para você falar de valorização da advocacia se você não consegue dialogar com a sociedade. Então você precisa estar dialogando com a sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela não é uma instituição voltada apenas para os interesses da advocacia. É uma instituição voltada para os interesses da advocacia e os interesses sociais. É preciso que a advocacia esteja andando de mão dada com a sociedade, porque nós servimos a sociedade. Por mais que a atividade seja privada, né, a nossa função está dirigida a um interesse público. Então, nós precisamos conhecer essa sociedade, nós precisamos dialogar com essa sociedade. Então, eu bato na tecla que a capacitação é importante, mas também trabalhar de forma cooperada com as instituições sociais é muito importante. A sociedade, para entender que o advogado é importante, para entender que ele é valoroso, precisa conhecer a advocacia, precisa conhecer os âmbitos da atuação da advocacia, e a advocacia também não se limita à litigiosidade. Eu entendo que a gente precisa fortalecer a ideia que a advocacia precisa ser a protagonista na solução de conflitos. O advogado, a advogada, ele não precisa ficar refém de um judiciário que nós sabemos hoje que enfrenta vários problemas. Nós, advogados, precisamos dialogar. Nós precisamos mostrar para o nosso cliente qual é o caminho correto. Nós temos uma função pedagógica. Então o cliente chega para você e fala: eu quero fazer um negócio errado aqui. Não, eu não sei fazer. Eu acho que nós temos um compromisso com a justiça, com a lei e com a sociedade, mostrando qual é a melhor maneira de agir, e na medida que eu estou atuando de boa fé, você advogada está atuando de boa fé, você para o seu cliente, eu com o meu cliente, nós vamos dialogar e nós temos condição de resolver o problema do cliente, sem necessariamente depender de um judiciário que está pedindo parceria da sociedade. Então, existem situações que nós vamos ter que litigar judicialmente? Sim. Existem situações complexas, os seres humanos são complexos, nós somos complexos, e existem casos que nós vamos precisar judicializar. Mas eu acho que a advocacia é que reina. A advocacia, ela pode sim se colocar num papel para que atenda a sociedade em parceria com os seus colegas, em parceria com outras instituições. Então eu acho que valorizar a advocacia é mostrar que a advocacia, ela não está ali só para litigar.
ela não está ali só para brigar. Acabou esse conceito que o melhor profissional é o profissional que briga melhor. O melhor profissional é aquele que ouve a pessoa que o procura, entende onde que ela quer chegar, tem conteúdo jurídico, conteúdo científico para oferecer caminhos para essa pessoa e de uma forma célere, correta, com ética, fazer com que essa pessoa alcance seus objetivos. Eu acho que é essa advocacia que a gente hoje precisa estar identificando. Na sua opinião, quando uma advogada ou advogado são desrespeitados no seu ofício, a melhor forma ou a forma mais eficaz seria a reparação através do desagravo? Amanda, eu acho que existem diversos caminhos. Eu acho que o desagravo ele é muito importante, sim. Ele deve ser feito, sim. Mas a gente vai analisar cada caso. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma experiência na Leopoldina de situações onde havia um erro de procedimento. Isso é muito comum assim acontecer, por exemplo, às vezes na mediação, vem o mediador e fala assim, porque isso não precisava estar aqui. Isso é uma situação ofensiva e desrespeitosa. E a gente procurou apurar para entender o que aconteceu. E nós vimos que havia realmente um procedimento equivocado, uma orientação equivocada. A partir do momento que a gente identifica que aquela ofensa, aquele desrespeito, ele surge em função de uma orientação equivocada, de um direcionamento do magistrado, o problema não é só aquele servidor, o problema não é só aquele oficial, o problema às vezes não é só aquele juiz, o problema é institucional. Então, às vezes, o desagravo, ele é importante no sentido do advogado se sentir, né, honrado, né, uma escusa, mas mais importante que o desagravo é o diálogo institucional. Então, lá na Leopoldina, a gente conseguiu resolver muitas questões, onde às vezes o advogado chegava aborrecido, a gente conversava, a gente buscava ouvir a outra parte, buscava o diálogo. Eu já cheguei ao ponto de fazer um mesão, na época eu nem tinha formação de mediador, agora eu tenho. Mas na época, o advogado veio, as pessoas envolvidas vieram, nós conversamos, todos entenderam que o ruído ali era uma má orientação e nós conseguimos, através dos juízes responsáveis, modificar a orientação. E a partir daquele momento, usar aquela experiência que foi ruim para o advogado como um aprendizado para que o procedimento se modificasse e outras situações não acontecessem. Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção. Houve desrespeito? Vamos apurar, saber o que houve e vamos entender de onde veio aquele comportamento. Até para a gente ter a oportunidade de corrigir na base. Se realmente foi uma situação isolada, aí é óbvio que também, não só o desagravo, mas com a representação contra o servidor, contra o magistrado, o processo legal deve ocorrer e as pessoas devem ser punidas também. Então eu acho que todos os instrumentos devem ser utilizados dentro de cada caso. Vamos lá para a pergunta da doutora Ivonete Oliveira. Ela faz a seguinte pergunta, abre aspas, qual o projeto ou planejamento para incentivar a administração e o exercício da advocacia da mulher, em especial da mulher negra? Fecha aspas. Tá. Bom, na realidade, a gente não tem como pensar nisso só a nível de ordem dos advogados, porque nós temos uma questão social envolvendo essa pergunta. A gente sabe que a gente vive numa sociedade onde existem muitas desigualdades e uma dificuldade muito grande para que pessoas que são negras consigam alguns espaços, o que é um absurdo, para mim não faz o menor sentido. Mas existe ainda uma identificação que as classes que possuem menor condição financeira são pessoas também negras. Bom, a gente tem um sistema de cotas que de alguma forma dá acesso. Nós temos, né, a OAB vai à escola que de alguma maneira busca fazer uma conexão com crianças, adolescentes, para que eles despertem o interesse pelo direito e busquem essa área. A atuação, uma vez advogada, né, uma vez eu estou formada, estou falando de advogado, estou falando de advogada porque ela perguntou especificamente da mulher, né?
Na medida que nós temos uma profissional pronta para o mercado, eu acredito que a atenção que a gente vai dar a ela é a mesma que a gente vai dar para diversos outros profissionais que estão saindo da faculdade. Na verdade, a jovem advocacia, ela chega numa realidade muito difícil, até porque a própria formação acadêmica é toda no litígio, é toda voltada para o processo. E ela chega nessa realidade que eu acabei de falar para você, onde não dá para você oferecer apenas o caminho do litígio para o profissional. Então eu acho que não só para mulher advogada ou mulher advogada negra, nós vemos mais uma vez na capacitação o melhor caminho. Então, na Leopoldina, nós inclusive somos conhecidos em todo o estado pela quantidade de projetos que a gente faz. Eu recebi uma vez uma reclamação, teve um advogado que ele falou assim, vocês fazem coisa demais, eu não consigo ir a tudo. Eu falei assim, gente, mas você não precisa ir a tudo. Mas nós procuramos exatamente fazer uma quantidade de atividades com uma diversidade de temas para oferecer vários caminhos para que, principalmente a advocacia jovem. Nós estávamos agora com um projeto para a advocacia jovem que eram aulas práticas, não era conteúdo, era onde é o fórum, na audiência você senta onde, como é que é protocolar a petição, questões de ordem prática de dia a dia, que muitos saem da faculdade sem saber o que fazer. Verdade. E a gente criou um banco de currículos, exatamente para que no nosso site ficasse à disposição esses currículos dos jovens, para que os escritórios interessados pudessem ter uma facilidade de acesso. Então, fora isso é o que a gente consegue fazer institucionalmente. Fora isso, é trabalhar em cooperação com as demais instituições e fazer fortemente campanhas, né, focando, né, na importância da mulher ter o espaço dela, como na Leopoldina a gente conseguiu ser a primeira sala do estado até a sala da amamentação, primeira subseção a conseguir a sala de amamentação dentro do fórum. Né? A relação que a gente tem lá com a magistratura responsável pela Casa da Família, que é o Dr. André Tejanic, é tão boa que ele falou, eu vou botar uma mesa de audiência dentro da sala, porque vai que a pessoa precise, né, fazer audiência dentro da sala. Eu falei, mas será que isso vai dar certo? A gente deixa, eu falei, então a gente deixa. Já aplicando a Lei Maria Júlia, sim, né? a Lei Júlia Matos, né? A Lei Júlia Matos. Que está, felizmente, vamos dizer, mas antes tarde do que nunca, né? Mas felizmente funcionando. Nós fizemos uma pequena pesquisa aqui no programa e conversamos com algumas advogadas e alguns advogados que não votam. E eu procurei saber o porquê que eles não votam. Primeiro é porque eles não acreditam na instituição, eles não acreditam na OAB. E segundo, porque na opinião deles, a instituição só serve para cobrar anuidade. Então, o que a candidata falaria para esses profissionais lá da área, que são inscritos na subseção Leopoldina, para conquistar o voto dessa advogada e desse advogado? Olha, eu vou te falar que eu não acredito que exista algo que eu possa fazer para conquistar o voto. Na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de pertencimento, tá? Primeira coisa que eu me pergunto quando você fala desse advogado é, ele de alguma forma, ele frequenta os espaços? Ele lê o informativo? Ele conhece as pessoas? Porque eu tenho uma sensação que muita gente também não se aproxima da instituição. Existe uma descrença institucional, social, que a gente está falando, a crise ética, a crise econômica. Então, assim, eu acho que as pessoas, de um modo geral, elas não acreditam nas instituições. Então, eu não acredito na justiça, não acredito na OAB, não acredito no Ministério Público. Essa mesma pesquisa que eu falei com você da Fundação Getúlio Vargas, eu não me lembro do ranking inteiro, mas tem um ranking das instituições que são confiáveis, né, na opinião da sociedade. E assim, eu lembro só o primeiro e segundo lugar. Primeiro lugar, Forças Armadas. Segundo lugar, Igreja Católica. Né? Então assim, eu achei assim, bem contraditório, né? É a força, Deus. Então assim, lá no ranking, eram as duas instituições de maior confiança. A Justiça estava lá embaixo.
Tem assim, uns absurdos nessa pesquisa, assim, absurdos de resultado. Que a gente e a OAB surpreende. aparecia? Não está no ranking. Está o Ministério Público, né, tá o Judiciário, tá o Facebook. Então, assim, tipo, eu lembro que as pessoas acreditam mais no que está no jornal do que em instituições do Estado, sabe? Mais do que está no Facebook. Então, assim, o ranking de confiança no Facebook, no jornal, na imprensa, lá em cima, e instituições do Estado lá embaixo. Então, assim, eu acho que a gente está passando por uma crise muito forte institucional. Então, assim, quando o advogado fala, eu não acredito na OAB, eu não acho que ele não acredite só na OAB. Eu acho que ele não acredita em várias instituições. Eu acho que ele não acredita, às vezes ele já perdeu até a fé na pessoa humana, né? Então, assim, é mais complexo do que simplesmente não acreditar na OAB. Então, eu não acredito que eu vou fazer alguma mágica para ele passar a acreditar na OAB. Eu acredito que é importante fazer uma aproximação, mostrar para esse advogado, para essa advogada, que a OAB ela só existe porque nós, advogados e advogadas, fazemos parte dela. A hora que todo mundo disser, eu não acredito na OAB, o que vai acontecer? Simplesmente ela não vai existir mais. Perde a finalidade, né? Sim, exatamente. Né? Então eu acho assim que eu tenho feito um esforço muito grande para tentar trazer a advocacia leopoldinense para a ordem. Eu seria a segunda gestão, né? Nós tivemos uma primeira eleição que foi o Fred Mendes, eu sou a segunda presidente. Nós não tínhamos uma cultura de comissões, de participação. Então, assim, nessa gestão, nós já conseguimos formar uma equipe que, assim, eu vou chutar pro alto, mas colocando comissões, membros de comissões, delegados de prerrogativas, nós já devemos ter mais ou menos 150 advogados atuando. É pouco? É pouco. Se a gente disser que na Leopoldina nós temos hoje mais ou menos 3.800 inscritos, tudo bem que alguns já se aposentaram, não estão atuando, tem uns 300 aí, mas vamos botar 2.000 profissionais. Eu quero ver 2.000 profissionais usando a ordem, mas é um processo de sedução, né, de mostrar que ali é a casa deles, né? De mostrar a importância deles estarem ali, né? Exatamente. Verdade. Eu agora vou para uma pergunta da doutora Débora Prats, que eu tenho feito para todos os candidatos que passam pelo programa. Ela fez algumas perguntas, não vai dar para fazer todas, mas eu vou fazer algumas. Abre aspas. O que a senhora fará para garantir as prerrogativas das advogadas e dos advogados com deficiência? Fecha aspas. Bom, conforme eu te falei, a gente criou nesses últimos 3 anos a cultura de comissões, cada comissão com uma função, e nós tínhamos uma comissão que era voltada para a pessoa com deficiência. Essas demandas, elas ainda não foram conhecidas da sua amplitude. Eu acho que antes de mais nada, a gente precisa conhecer quem são esses profissionais, quais são as dificuldades que eles enfrentam, porque o que a gente não vive, todos nós somos limitados, a gente não consegue alcançar aquilo que a gente não está tendo a vivência. Então, até hoje na Leopoldina especificamente, eu não fui apresentada para mim nenhuma situação específica de violação de prerrogativa de pessoa que tem alguma deficiência. Então, nós não tivemos ainda uma demanda que nos colocasse diante de um caso concreto para pensar um projeto, mas nesse próximo triênio, a ideia é que aquelas comissões que não conseguiram ter, né, um desenvolvimento desejado, que elas tivessem outras pessoas à frente. E essas pessoas, eu acho que a primeira tarefa é, de fato, fazer um mapeamento. Eu preciso saber quem são esses profissionais, quais são as limitações dele, né? Uma coisa é, a gente, lá na OAB, a gente já teve essa preocupação com a acessibilidade. Existe uma série de adequações que a gente precisa se preocupar. E é a próxima pergunta dela. A gente já fez lá na Leopoldina, a gente orçou, porque, olha, minimamente eu falei assim, gente, tem que ter aquele caminho, né, que a pessoa que tem a deficiência visual, para que ela possa alcançar. Aí o rapaz já falou pra gente que tem também um botão em situação de emergência para apertar. Então a gente tem uma questão de orçamento,
que infelizmente a realidade da gente não é hoje, né? Não sei se um dia foi, mas hoje a gente realmente trabalha com pessoas com trabalho voluntário e os custos na ponta do lápis. Mas se Papai do Céu ajudar e ele há de ajudar, ainda esse ano eu pretendo colocar essas adequações a nível de espaço dentro da nossa subseção. Que bom, isso é bom demais. Então vamos agora para uma pergunta do Dr. Márcio Aleluia. Ele dá um exemplo, ele conta uma história que aconteceu no TJ do Rio Grande do Sul, que foi o seguinte: em recente decisão, fixou que um cliente pobre não precisa pagar advogado. O cliente que foi declarado pobre pelo próprio advogado tinha um contrato que previa pagamento de 20% sobre o valor da causa em caso de êxito. Recebeu uma pequena quantia, na verdade foi procedente, ele recebeu uma pequena quantia que não alterou o seu patrimônio, sendo que ele não pagou o advogado. Então o TJ gaúcho entendeu que não precisava pagar o advogado, tendo em vista que o próprio advogado fez uma declaração dizendo que o seu cliente era hipossuficiente. A pergunta é, se a doutora fosse presidente da OAB lá, como agiria nesse caso junto Essa pergunta é uma pergunta muito... gaúcho, trazendo na verdade esse caso para aqui, para o Rio de Janeiro? Mas assim, quando pergunta assim, se você fosse presidente lá, é uma situação delicada, porque primeiro que eu não conheço o caso. É pegadinha, primeiro, né? porque assim, eu posso acabar praticando uma indelicadeza. Então assim, se você me permite, eu não vou responder se eu fosse presidente lá. O que eu entendo é o seguinte: aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma comissão de prerrogativas muito forte, que eu mesma, em processo meu particular, eu já acionei a comissão de prerrogativa por conta de questão de honorários. Então não é no Sul, não é no Rio, ao que me parece no Brasil inteiro, nós temos um problema seríssimo que parece que alguns magistrados não gostam que os advogados sejam remunerados. Eu não entendo o que é isso. Não são todos, mas isso não é um problema do Sul nem do Rio. Então, o que eu penso é que cabe sim à OAB, toda vez que o advogado estiver numa situação onde ele advogado, fica hipossuficiente, porque a hipossuficiência não é só financeira não. Na medida que eu, como advogada, acabo sendo pressionada, compelida por uma visão institucional, porque uma coisa é uma decisão judicial que fala isso, é um precedente seríssimo. Porque hoje é uma decisão que fala uma coisa dessa, amanhã você tem uma súmula, e a gente sabe que pelo novo CPC, súmula vincula, e como é que fica isso? Então, na realidade, eu entendo que a decisão é completamente equivocada, tá? Porque uma coisa é eu dizer, olha, meu cliente não tem condições de pagar as custas. Eu não sei qual é o valor das custas de um Sul, mas no Rio de Janeiro o valor das custas é altíssimo. Às vezes, eu sou da teoria o seguinte: se o tribunal diminuísse o valor das custas, mais gente pagaria. Por quê? Você tem uma pessoa que ganha 3 mil reais, ela poderia pagar a custa de 2 mil, ela vai pagar 1.500, metade do salário dela. Então, às vezes a pessoa não tem condição de pagar 1.500 reais de custas, mas às vezes ela tem condição de dar 100 reais por mês para o advogado dela. Quando ela ganhar no processo, né, a indenização de 10 mil, 20 mil, 50 mil, ela vai dar uma participação para quem trabalhou. Porque na medida que o tribunal fala que o advogado não tem que receber, ele está desvalorizando o advogado. A gente volta na mesma questão da valorização da advocacia. Então, volto a falar, não é culpa do advogado quando você fala assim, as pessoas não valorizam o advogado. É uma questão social. E quando um juiz declara por sentença que o advogado não merece receber pelo trabalho dele, ele está fomentando ali uma diminuição da advocacia. Né? Então, eu penso assim, é através da comissão de prerrogativa, e no Rio eu sei que existe um setor próprio para atuar nesses casos de violação quando é atingido o honorário do advogado. Vamos falar agora sobre a questão que está agora em discussão no TCU, sobre a fiscalização das contas da OAB. Qual a opinião da doutora referente a isso? Absurdos, absurdos. Absurdos, absurdos. Até porque, apesar de eu não estar com a lei aqui para a gente fazer a consulta, sequer existe previsão pela própria natureza da instituição que é a OAB.
do meu ponto de vista, quando se levanta essa possibilidade, é uma forma de tentar intimidar a OAB. Porque sabe que a OAB é a instituição que vai estar atuando em defesa da sociedade, que ela vai se manifestar. Aliás, a OAB tem sido chamada para se manifestar em todos os momentos. Apesar da OAB não estar nessa pesquisa que eu te falei, há pouco tempo, eu não vou te lembrar a fonte, eu vou te pedir perdão, mas eu tive informação que a OAB ainda é hoje uma das instituições que dentro da sociedade ela tem uma idoneidade reconhecida. Então a OAB ela é chamada a todo momento para se manifestar. Olha, a gente vai fiscalizar suas contas, tá? Isso é o quê? Do meu ponto de vista, é uma forma de intimidação. Mas, doutora, não seria o caso, por exemplo, hoje não existe na plataforma do site da OAB uma forma dela prestar conta à advocacia, né? Não existe, porque assim, tudo que a gente paga de um modo geral, a gente tem o direito de receber uma prestação de conta. E é claro, a gente sabe que a OAB é uma instituição sui generis e que realmente não teria muito cabimento. Mas será que não seria uma forma também dessa prestação de conta ser feita, já que até o presente momento nunca foi feita? Olha só, eu não vou te dizer que até o presente momento não foi feito, tá? Até porque até onde eu sei, foi feito sim. Existem as vias estatutariamente previstas para essas publicações. Que a advocacia tem acesso, qualquer advogado tem acesso. Tem. Existe a publicação das contas, elas são publicadas oficialmente e são expostas. O que a gente cai são de novo... expostas aonde, como a advocacia teria acesso? Como um advogado ou uma advogada teria acesso a essas contas? Nós temos a publicidade, se eu não me engano, eu não sei se agora é no Diário Oficial, porque eu não tenho a legislação, o estatuto aqui na minha frente. Mas que existe a publicação das contas, tem. O que eu acho, e a gente vai cair naquela conversa que a gente teve anteriormente, é que existe uma necessidade da gente melhor comunicar. E aí sim, né, eu acho que é meta. Nós tivemos, no ano passado, se não me engano, num colégio de presidentes, já a gente tentando dialogar, aliás não, o diálogo foi feito, mas tentando criar um projeto para um portal, onde se teria essa possibilidade de se fazer a exposição pela tecnologia que hoje todo mundo tem acesso, que é a internet. Então, aí é realmente, né, eu que não sou uma pessoa muito tecnológica, sou uma pessoa mais analógica, né, eu não sei explicar qual é a mecânica de funcionamento, mas a gente chegou a falar, de considerar, de se ter um mapa estadual, onde se teria a possibilidade de se clicar em cada espaço. As minhas contas, que é subseção, eu envio toda para a seccional. A seccional tem setor de contabilidade, recebe essas contas e isso sai uma publicação. Eu só não sei te responder realmente, até faço minha culpa se é anual ou se é no final da gestão. Mas aí me diz uma coisa, doutora, na verdade tudo que a gente paga, a gente tem o direito de receber a prestação de conta. Então geralmente prestação de conta é receitas e despesas. Então essas receitas e despesas, elas são publicizadas para a advocacia, os advogados têm? E como que a gente tem acesso a isso? Não sou eu enquanto subseção que faço. Então, mas assim, a subseção não faria prestação e não daria acesso não, porque à advocacia? as contas, isso daí eu já estou preparando. Como é meu primeiro mandato, eu já estou preparando todo um quadro, né, com as despesas que nós temos. Mas assim, o valor que a gente recebe é um valor reduzido, é um valor mínimo, então não é difícil fazer, né? Mas eu não conheço a contabilidade que vai para a seccional. Então, esse é o tipo de pergunta que deve ser feito para quem está no âmbito da seccional, porque a estrutura de uma subseção é completamente diferente, falei isso para você no início, né, da nossa conversa, completamente diferente da estrutura de uma seccional. A própria anuidade, ela nem vai toda para a OAB. Uma parte da anuidade vai para o Conselho Nacional, uma parte vai para outros órgãos. Então, essa gestão da anuidade, ela nem é feita toda pela Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Então, acho até que isso realmente precisa ser bem esclarecido, porque os advogados eles ficam acreditando que a integralidade do valor é administrada pela seccional do Rio de Janeiro, e não é. É, porque é aquele caso que a gente vem falando desde o início, né? Vou fazer uma pergunta da doutora Ana Beatriz, da Barra da Tijuca. Ela pediu para perguntar o seguinte, abre aspas.
que a candidata falasse em poucas palavras qual o seu plano de gestão. Fecha aspas. Aí pode ser a continuação poucas palavras, da gestão. Meu Deus. Ó, foi ela, poucas palavras. Então, em poucas palavras, nesses últimos anos nós fizemos muita coisa. Então, se nós trabalhamos, colocamos o sistema de Wi-Fi único, que é em todo o fórum, para servir a advocacia, porque dentro do fórum da Leopoldina era muito ruim, não pegava celular de ninguém. Às vezes está esperando a audiência, precisa ver e-mail para ele trabalhar. Colocamos todos os corredores, tem Wi-Fi. Então foi um projeto que a gente se comprometeu desde a época de campanha para poder trazer esse conforto para a advocacia dentro do fórum. Nós tínhamos um problema de vagas de garagem lá, que eu falava assim, gente, eu não vou resolver isso nunca. Resolvemos. Temos hoje lá, né, uma farta oferta de vagas de garagem no entorno, né, tivemos essa felicidade, além de vários convênios, além de muitos cursos. Fizemos vários cursos, porque nós tivemos nesse período o novo CPC e ainda a reforma trabalhista. Fizemos vários módulos para capacitação, muitas palestras gratuitas, muitos cursos. Criamos inclusive cápsulas do direito. Eu dei esse nome porque é um curso VaptVupt. É uma manhã para exaurir um assunto por um preço bem baratinho, só para pagar o professor, né? Então, nesses últimos anos, pensando rápido, a gente fez muita coisa, né? Em termos estruturais, em termos de trazer advocacia, informação. Eu criei um informativo eletrônico que a gente trabalha com voluntário, então nem sempre a gente vai ter alguém para fazer. Então sou eu que faço o informativo eletrônico. Essa parte de comunicação é muito importante. Conseguimos ressuscitar aquela tribuninha, né? Fizemos uma tribuna da Leopoldina que a gente acaba enviando para a advocacia mais antiga, que não gosta de ficar lendo e-mail. Então criamos o site, criamos um espaço histórico extremamente importante, porque quem não tem memória não tem futuro. Verdade. Então fizemos esse espaço histórico, criamos uma biblioteca dentro da sala do fórum, tanta coisa que... Então a gente quer, evidentemente, né, manter aquilo que a gente conseguiu construir até o momento, sedimentar os nossos projetos, mas eu tenho assim uma ousadia, como dizem meus amigos da Bahia. A minha ousadia é, eu quero transformar a OAB Leopoldina num polo científico. Nós fizemos um projeto que justamente em função da legislação eleitoral a gente não conseguiu dar efetividade. Mas nem vou falar do projeto porque tentar respeitar essa questão legal. Mas é um projeto que está ligado ao incentivo científico. Então eu coloquei como proposta a gente fazer a publicação de edital para convocação da advocacia da região, para que a gente faça uma publicação por ano. Essa é a meta, né? Se a gente não conseguir verba para fazer fisicamente, fazer a revista eletrônica. Porque eu acho que é muito importante mostrar que essa advocacia de bairro, essa advocacia regional, ela é uma advocacia rica em termos de conteúdo. Então, eu digo assim, que é o meu maior desafio, né? Criar esse espaço de debate, de estudo e de propagação de conhecimento e fortalecer os laços institucionais na região leopoldinense, né? Fazer uma aproximação com a associação de moradores, com o Rotary Club, com os grupos organizados, para que a gente possa realizar projetos juntos, mostrando para a sociedade do entorno, né, qual é o papel da advocacia. E eu tenho uma menina dos olhos, que isso faz parte assim, de uma crença minha. Eu defendo a advocacia preventiva com unhas e dentes. Nossa. Acho que é uma cultura que a gente tem que incutir. As pessoas precisam entender que você não procura advogado só quando tudo deu errado. Isso aí. Você precisa procurar um advogado para saber como fazer. Então essa aproximação, né, com as instituições da região, ela é muito importante nesse sentido, para a gente fazer uma forte campanha para a advocacia preventiva, para que as pessoas busquem a advocacia. E eu acho que é um caminho, né, até o mercado de trabalho, que é a consultoria, que muita gente acaba não fazendo. Não, e prevenir soluciona muitas vezes, né? Como é bom prevenir. Exato. Vai pra nossa brincadeirinha? É aquele bate-bola, você já conhece, já é de Ai, meu Deus, casa. aquele pensa rápido, pensa rápido. Pensa rápido, eu vou falar uma palavra e você vai me responder. Eu fico nervosa com esse negócio de pensar rápido. Política.
Sociedade. Democracia? Necessária. OAB? Importantíssima. Liderança? Construção. Composição de chapa? União. Agora eu vou te fazer uma pergunta e você me responda. Por que votar na chapa da Thalita Menezes? Bom, a peculiaridade que a gente tem hoje é que nós somos chapa única. E a tendência quando se tem chapa única é que muitas pessoas não votam porque falam, já vai ser aquela chapa, mas eu acho que votar é importante por conta exatamente dessa construção do sentimento de pertencimento. Toda advocacia pertence a essa instituição. Por mais que a pessoa diga, mas eu não faço parte de política de ordem, eu não faço parte da instituição, mas a verdade é, cada advogada é membro dessa instituição. Faz parte dessa instituição. Verdade. Então eu digo que votar, né, o ato de votar é justamente um exercício de um direito. Ou melhor, de um poder-dever, né, de uma responsabilidade com essa instituição. E eu realmente desejo que esse voto, no caso, né, para esse coletivo, porque não é votação na Thalita, a nossa chapa é composta por 62 nomes de advogados e advogadas. Agora complete a minha frase. Thalita Menezes, como representante da advocacia da OAB Leopoldina, será muito dedicada e aguerrida. Agora você pode usar o seu momento, as suas palavras finais para falar com a advocacia de Leopoldina. Bom, eu quero agradecer a você esse espaço, agradecer a todos e todas que estão ouvindo essa entrevista. Eu costumo fazer um forte discurso de defesa da humanização das relações. Eu acredito que, acima de qualquer coisa, todos nós somos seres humanos, somos limitados e que há um esforço muito grande de muitos membros da OAB, advogados e advogados, para fazer um belíssimo trabalho, para poder modificar, transformar essa nossa realidade social. Então eu peço, né, que aqueles que já confiavam no primeiro momento, eu tive a felicidade de, no primeiro momento, vencer em eleições com uma diferença significativa de votos, fiquei muito feliz com aquele resultado. Peço que todos voltem às urnas, né, mesmo aqueles que não votaram ou votaram na outra chapa na última eleição, que percebam o trabalho que foi feito e que venham também trabalhar conosco, que se aproximem da ordem, que estejam com a gente, porque cada um é extremamente importante nessa construção. Muito obrigada. Que bom, né? Te agradeço mais uma vez, maravilhoso sempre tê-la aqui, né? Seu astral, seu jeito de falar, é muito gostoso, parabéns, né, por esse primeiro triênio e boa sorte agora na Constituição, porque eu acho que o segundo é um pouco mais complicado, né? Porque a gente ratificar aquilo de bom que nós fizemos no início. Então acho que é muito importante, te desejo muita boa sorte. Obrigada. E te agradecer mais uma vez por ter aceito, né, novamente estar nesse espaço aqui, que é um espaço muito especial e que recebe todos vocês com muito carinho, e a gente procura deixar vocês sempre muito à vontade, mesmo às vezes as perguntas não sendo assim tão voltada para os presidentes das subseções, né, que os advogados fizeram. Que é uma realidade bem diferente. Mas é muito importante a gente também conhecer um pouco da realidade, porque na verdade para nós que estamos de fora, a gente não tem essa noção. Então quando vocês dão essa oportunidade de esclarecer, isso é muito bom. Porque é bom a gente ter o conhecimento, né? O conhecimento tira as dúvidas. Então isso é importante, eu tenho muito que te agradecer. E suas sugestões, eu enquanto presidente da OAB Leopoldina, dentro das minhas atribuições, eu podendo, né, ouvir, eu acho que sempre são bem-vindas sugestões, críticas. A gente não é onipotente, onipresente, eu não sou rainha da verdade, eu não sei tudo. Por isso que eu fiz questão de dizer para você. As pessoas não estão votando na Thalita, as pessoas estão votando em 62 profissionais que estão ali à disposição. Verdade. E nós ficamos por aqui, e eu vou agora falar aquela frase sempre, né, aquela frase que eu sempre cito no finalzinho, da Luri Lutz: somos mulheres, somos meninas, forte como aço
e delicadas como o mais fino cristal. E peço a vocês que se inscrevam no canal e mandem pergunta para os colegas que irão vir aqui falar um pouco das suas propostas e da sua plataforma. Conto com todos vocês e escreve lá mulheresadvogadasdoséculo21@gmail.com.